Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar essa oração com o maior número de pessoas. Muitas pessoas precisam de oração. E deixa o seu like também. Você já se sentiu paralisado diante de uma situação? Essa foi a sensação de Josué. Josué, o deserto tinha acabado. Boa notícia. No entanto, agora tinha obstáculos a serem vencidos. O Rio Jordão estava transbordando. As muralhas continuavam em pé. Má notícia. O deserto tinha acabado. Boa notícia. Mas Moisés morreu. Má notícia. Então, diante dessas boas e más notícias, Josué ficou desanimado e sentiu medo. Deus, na sua onisciência e na sua misericórdia, ele viu seu guerreiro neste estado e o Senhor começou a falar com Josué. E eu gostaria que você lesse comigo Josué capítulo 1, começando no versículo 5. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso. Aqui o Senhor fala em duas etapas tudo que Josué precisava saber. Primeiro, olha, a má notícia, Moisés morreu, mas a boa notícia é que eu, assim como eu fui com Moisés, você que sempre admirou o seu líder, eu sou com você. O Moisés enfrentou problemas e eu fiz sinais, prodígios e maravilhas, vou fazer o mesmo com você. Tão somente, agora vem a segunda parte, seja forte e seja corajoso. Quando Deus fala para ele ser forte e corajoso, o que é que rouba a nossa força? A preocupação, a tristeza, a dúvida, tudo isso rouba a sua força e você fica desanimado. Não é que você deixa de crer, mas você fica desanimado. E o Senhor falou que seja forte e qual foi a outra palavra? Seja corajoso. A coragem não é ausência de medo, mas é você continuar andando, crendo, quando muitos desistem. E era esse o recado que Deus tinha para dar para Josué. Mas tinha algo muito mais profundo. Deus estava falando, Josué, antes de liderar o povo, lidere a si mesmo. Sabe, quando as nossas emoções descontroladas, elas dominam, o que acontece? Um grande acidente acontece na sua vida. Trazendo uma analogia para você entender. Se você entrar num carro, puser o pé no acelerador e largar o volante, desastre seguro. E o que o Senhor está dizendo? Emoções descontroladas, tomando o controle da sua vida, é um desastre com segurança. Então, Josué, não adianta todo o discipulado que você teve com Moisés, toda a experiência que você teve comigo, se agora você deixar o descontrole do medo, o medo descontrolado tomar conta do teu coração. Um desânimo descontrolado tomar conta do teu coração. Tem pessoas que deixam a ira tomar conta do coração, outros deixam a violência, outros deixam a amargura. Não importa qual é a emoção descontrolada que você deixa no controle da sua vida, o desastre é seguro. E o Senhor estava falando, Josué, eu vou ser com você, assim como eu fui com Moisés. E ele continua dizendo o que Josué precisa fazer para tudo dar certo. Então eu quero continuar a ler e desta vez nós vamos ler o versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. A parte final, todo mundo quer. Você vai prosperar e você vai ser bem-sucedido. Eu estou cansada de ver nas redes sociais pessoas prometerem, dizerem, seja próspero, seja bem-sucedido, promessas. Olha, se você fizer uma oração 10 dias, você vai prosperar e ser bem-sucedido. Se você enviar essa oração para 10 pessoas, você vai prosperar e ser bem-sucedido. Não foi isso que Deus ensinou.
Se você ler a palavra, se você encher a sua mente com os pensamentos do céu, então sim, você vai prosperar e você vai ser bem-sucedido. Aqui o versículo começa: se você falar a palavra, você não deixe de falar da palavra, mas para você falar da palavra, você precisa meditar na palavra. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu encher o coração com a palavra, com certeza eu vou falar. Quando o povo ficar com medo do Jordão, ele vai falar: não, com certeza, Deus é impossível, não precisam ficar com medo não. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus vai abrir o Jordão. Por que que Josué vai falar com tanta facilidade e com tanta fé? Porque o coração dele está cheio da palavra de Deus. Senão, você vai liberar palavras de medo, palavras de raiva, palavras de ira, palavras de mágoa. Do que o teu coração estiver cheio, é isto que a sua boca vai falar. Então, Deus falou: olha, o sucesso, a prosperidade está na minha palavra, em obedecer a minha palavra, em crer na minha palavra. Mas, para finalizar, a conversa foi longa com Josué, porque Josué tinha muitos desafios a enfrentar. Então, Deus não poupou palavras com Josué. E ele termina dizendo: não foi isso que eu ordenei? Seja forte, corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você onde quer que você andar. Peraí, Deus está falando a mesma coisa pela terceira vez. Por quê? Porque eu ouso dizer que Josué estava em pânico. E o Senhor precisou reafirmar para ele. Ele não precisou falar para Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? Sim, te amo, Senhor. Então, pastorei as minhas ovelhas. Depois ele disse: Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Ele falou por 3 vezes, porque Pedro estava precisando ter a certeza do amor, do perdão de Jesus, depois dele ter errado tanto. Não é o caso de Josué. Josué, ele precisava ouvir muito de Deus, que o Senhor estava com ele da mesma forma que esteve o tempo todo com Moisés. E o Senhor repetiu 3 vezes: eu sou com você. Sabe o que Deus está falando para você nesta manhã? Que da mesma forma que ele foi com Moisés, da mesma forma que ele foi com Josué, ele também está com você. E você me pergunta: e o que aconteceu com Josué? Ele prosperou? Foi bem sucedido? O que é que você me diz de um homem que liderou o povo de Deus, atravessou um Jordão que estava transbordando porque Deus abriu? Ele foi o instrumento de Deus para liberar uma palavra de estratégia de como é que as muralhas cairiam por ação divina, mas havia uma estratégia que o povo deveria fazer. E aquele povo viu que Deus cumpriu o que prometeu para Josué. O Jordão abriu, as muralhas caíram. Está escrito que Josué venceu todos os reis da terra. Sabe quem eram os reis da terra? Os gigantes. Que aquele povo, que aqueles espias ficaram com medo e disseram: nós somos como gafanhotos diante deles. Não importa o que você está vivendo. Se você está vivendo um problema transbordante como o Jordão, uma muralha de impedimento tão larga quanto as muralhas de Jericó, tão intransponíveis quanto as muralhas de Jericó, ou se você tem problemas gigantescos, como problema financeiro gigantesco, problema de saúde gigantesco, não importa, Deus é contigo, assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué, Ele está com você. E Ele, se você meditar neste livro, que é a palavra de Deus que a gente está meditando agora, de dia e de noite, você vai prosperar e tudo vai ser bem sucedido. Chegou o momento de orarmos. Coloque o nome da tua muralha, o nome do teu Jordão, o nome dos teus problemas gigantescos, porque assim como Deus foi com Josué, Ele é contigo. Vamos orar. Senhor, hoje nós queremos orar como Josué, que a nossa força venha da tua palavra. Senhor, que cada pessoa aqui aprenda a ser líder de si mesmo, não deixar que o medo, o desânimo controle a sua vida. Em nome de Jesus, que o medo não dite os nossos passos, mas sim a fé. Dá-nos ousadia para obedecer, para atravessar o que está diante de nós, para conquistar o que o Senhor prometeu. Sabemos que não andamos sozinhos,
Temos a certeza que o Senhor está conosco e por isso já queremos te agradecer por todos os milagres que viveremos e pelas respostas de oração. Em nome de Jesus, amém. Seja como Josué, uma pessoa imparável, uma pessoa invencível, porque Deus está contigo. E que a bênção do Senhor permaneça no dia de hoje. Deixe o seu like e compartilhe com muitos.